O PCP acusa Rui Rio de desonestidade política, isto depois do presidente do PSD ter feito uma publicação no Twitter a pedir ao governo coerência a propósito da lotação da festa do Avante. O PCP pode estar disposto a abrir portas a 100 mil pessoas, mas o governo avisa, na festa do Avante não há exceções. Não haverá exceções. Estamos num momento específico, estamos num contexto específico. Teremos que falar de outros números. E não da lotação máxima na Quinta da Atalaia. O governo não diz para já qual vai ser o número limite de visitantes. Rui Rio aguarda pelo anúncio. Diz no Twitter que se a lotação máxima for reduzida para metade, passa a corresponder à do Estádio do Porto ou do Sporting completamente cheios. Uma crítica desonesta acusa o PCP. Em comunicado, o Partido Comunista diz que comparar lotações de estádios de futebol, fingindo ignorar a diferença diária dos espaços com o terreno do Avante, que é cerca de 20 vezes maior, só pode ser compreendido como má-fé e desonestidade política. A menos de um mês do evento, a Direção-Geral da Saúde ainda está a acertar o parecer sobre o Avante. A organização garante que vão ser cumpridas as regras de distanciamento e higiene impostas pelas autoridades de saúde. O PCP divulgou, entretanto, algumas regras sanitárias para a edição deste ano da Festa do Avante, que vai realizar-se entre os dias 4 e 6 de setembro, como é costume no Seixal. O partido impõe o uso obrigatório de máscara, vai realizar todos os eventos ao ar livre. Os comunistas explicam ainda que todos os espaços terão corredores e circuitos devidamente assinalados. Vai ser feito um reforço das equipas de limpeza e higienização e espalhados vários dispensadores de álcool gel pelo recinto. O partido fala de uma limitação da lotação do acampamento, mas não especifica que limite vai ser esse. São especificações avançadas pelo PCP no jornal Avante e que ainda não resultam de um acordo com a Direção-Geral da Saúde. Com este tema voltamos à conversa com o Pedro Cruz. Pedro, já estamos a falar deste tema até há vários meses por causa da questão da pandemia e vamos continuar a falar até mesmo à realização deste evento entre os dias 4 e 6 de setembro. A Festa do Avante, ninguém tem dúvidas, é um evento político na sua base, mas é também muito mais do que isso. E é neste muito mais do que isso que têm que ser muito claras as regras para as pessoas perceberem porque é que podem ir milhares de pessoas a esta quinta no Seixal e não podem ir, por exemplo, assistir a um jogo de futebol. Mais uma vez, duas coisas importantes. Eu não tenho nenhuma dúvida, posso dizer isto aqui, podem guardar esta declaração e passá-la daqui até ao final da Festa do Avante, eu não tenho nenhuma dúvida que se há partido em Portugal, ou organização em Portugal, que é capaz de garantir escrupulosamente o cumprimento de todas as normas que forem decididas pela Direção-Geral de Saúde, é o PCP. Nenhuma dúvida quanto a isso. E nós teremos a oportunidade de ver, e de ver que eu não estou enganado, conhecidas as regras, se as regras forem de distanciamento de 5 metros, haverá um distanciamento de 5 metros. Se as pessoas tiverem que estar afastadas, não sei o quê, estarão. Se os acampamentos tiverem que ser montados de maneira não sei o quê, estarão. Portanto, o PCP é um partido altamente institucionalista. E com capacidade de fiscalizar organizado, isso tudo. O PCP é, por norma, um partido fiscalizador, não é? Ao contrário do que diz o coisa, não tem paredes de vidro. E, portanto, para o PCP fiscalizar o que quer que seja é o mais fácil porque está na base da sua organização. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que, do ponto de vista do cumprimento das regras, não haverá transigências. E, obviamente, sim, isto é um evento político e, portanto, não pode ser proibido, era o que faltava. A minha questão aqui não é uma questão de cumprimento de regras sanitárias, é uma questão de exemplo e de bom senso. E, portanto, o PCP devia perceber que devia dar o exemplo, como aconteceu, por exemplo, com o PC francês, que cancelou a congénere da Festa do Avante, que já cancelou, e o PC devia perceber que, para o próprio PC, aos olhos dos não comunistas e dos não simpatizantes do Partido Comunista... Não é bom para a imagem. Não é bom para o PCP. Portanto, o PCP devia ser o primeiro a perceber, tal como manteve o 1º de Maio, a CGTP manteve o 1º de Maio... E deu a polémica que deu. E foi aquele 1º de Maio que nós vimos. E, portanto, o PCP não precisa... Ou melhor, o PCP precisa da Festa do Avante para ter 2 milhões de receita. Mas isso não pode justificar tudo. E o PCP ainda por cima justifica dizendo não, nós não precisamos desse dinheiro, não é por causa da receita que nós vamos fazer a festa, é por causa da mensagem política, da luta pelos trabalhadores e pelos desfavorecidos e pelos salários e por tudo isso. E certo, e bem. Agora, há 1000 maneiras de fazer uma Festa do Avante sem ser desta maneira.
Há muitas outras maneiras de fazer. E da mesma forma que a CGTP não conseguiu criar uma alternativa ao 1º de Maio sem ser com pessoas na rua, o PCP também não consegue criar uma alternativa àquele tipo de festa. E se para o PCP o importante é passar a mensagem, não precisa daquela festa para passar, embora nós estejamos a falar disso desde o fim do estado de emergência. Pronto. Portanto, o PCP devia, na minha opinião, ter bom senso e dar o exemplo. Atuar como um exemplo e não como uma fonte de ruído, precisamente porque grande parte das pessoas do país não vão compreender como é que se vai permitir um ajuntamento de 30, 40 ou 50 ou 60 mil pessoas, ainda que repartidas por vários dias, e outro tipo de eventos, de encontros, de negócios, e de negócios no sentido de porta aberta, não são permitidos nem são tolerados. E, portanto, vai ser difícil explicar e o próprio Governo vai sofrer com isto, porque apesar da Ministra dizer que o Governo não pode proibir e não pode uma manifestação política, de um partido político, para quem está em casa, isto é tudo a mesma coisa. Por outro lado, só duas coisas que queria dizer. Marcelo Rebelo de Sousa não devia fazer, na minha opinião, aquilo que fez em relação ao 1º de Maio. Foi dizendo umas palavras antes e tal, e depois do 1º de Maio acontecer, vir dizer, eu não sabia que ia estar lá tantas pessoas.